Que bom te ver por aqui! Corre que essa Nexion já vai começar! Mas ainda dá tempo de você chamar os seus amigos para participarem desse culto Power que vai começar agora! Nunca falha, Ele sempre nos abraça, Ele sempre nos faz sentir pertencentes, Ele sempre nos cura. Afinal, Ele é o Abba, Pai, Paizinho querido. E se Ele é Pai, nós somos filhos. E hoje eu quero falar com você sobre herdeiro e herança. Ser herdeiro é diferente de receber herança. E eu quero trazer alguns conceitos antes de trazer o fundamento bíblico para você entender do que eu estou falando com você nessa noite. Se nós partimos do princípio de que eu e você, nós somos filhos, então quando você olha para os seus pais, para o seu pai e para a sua mãe, e quando eles olham para você, eles falam assim: você é meu herdeiro, você é meu filho, você tem direito a uma herança, certo? Então a palavra herança, ela vem do latim aerentia, é o conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a transmissão do patrimônio, de bens, direitos e obrigações de uma pessoa que morreu aos seus sucessores legais. Isso é herança. Repita comigo: herança é a transmissão de bens, direitos e obrigações. Isso. E herdeiro, o que significa herdeiro? A palavra herdeiro vem do latim hereditas, que é a condição de estar apto a receber bens, direitos e obrigações de um parente falecido. O que é ser herdeiro? Primeiro, é a pessoa que herda. Segundo, a pessoa que tem direito de herdar. Terceiro, filho descendente, sucessor. Ora, esses dois conceitos, ela tem algo em comum. Tanto o herdeiro como aquele que herda, eles têm a condição de filho. Para ser herdeiro, para herdar as coisas do pai, antes de qualquer coisa eu preciso ser filho. Então veja, ser herdeiro não é obrigação você herdar. O herdeiro, ele tem a faculdade, ele tem o direito, ele tem a opção de não querer receber essa herança. Existe também a possibilidade de o herdeiro ser excluído desse direito sucessório, dessa sucessão, dessa herança, se ele praticar algum ato atentatório à vida do autor da herança, dos pais. E hoje eu estava olhando o Instagram do meu amigo, irmão Renan Padilha, e ele fez um post, que ele é especialista em finanças. Ele te ajuda a sair das dívidas. E ele estava fazendo uma menção aquele caso da Restoff lá, que matou os pais para ficar com a herança. Então, ela, dentro do direito, ela foi excluída do direito, ela foi excluída da sucessão. Ela deixou de ser sucessora, deixou de herdar, porque ela atentou contra a vida dos pais. Ou seja, planejou a morte dos pais para ficar com a herança. Então, o foco dela estava na herança. E a herança, ela não é algo que você merece receber. A herança é algo que você recebe pela condição de filho que você tem. É um direito. Então, herança não é merecimento. Herança é justiça. É ser justo. Eu sou filho, então é justo que eu receba essa herança. Seja ela bens, direitos ou obrigações. Faz sentido isso para você? Então veja só. Isso aqui eu falei alguns termos, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas para quem é operador do direito, conhece muito bem, está dentro do direito sucessórios. Na lei do Brasil tem um rol de artigos que regulamenta como funciona isso dentro da nossa realidade aqui no Brasil. Mas eu quero ir além, porque nós não somos simplesmente terrestres. Nós somos, como o pastor Fábio gosta de falar, nós somos ET, extraterrestres. Nós não somos dessa terra. Nós estamos de passagem aqui. E o que rege a nossa vida é a questão espiritual. E eu tenho dito para vocês que
antes de qualquer coisa, nós somos seres espirituais. Então, a minha identidade, a minha origem está na dimensão espiritual. A minha identidade está na dimensão espiritual. O meu propósito de vida está na dimensão espiritual. O meu chamado, o propósito que Deus tem para a minha vida está na dimensão espiritual. E a vida eterna está na dimensão espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui é um processo, é um treinamento para viver na eternidade. E eu já ouvi algumas pessoas, inclusive, falando que a nossa herança é viver na eternidade com Deus. E eu procurei, fiz um estudo bíblico, e eu não me recordo de ter encontrado na Bíblia nada que fundamente isso, que a nossa herança seria viver a eternidade com Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele nos fez filhos de Deus. E Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então, através de Jesus, nós somos transformados em filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus das coisas de Deus. Mas percebo que existe uma diferença entre ser herdeiro e receber herança. E antes de eu já trazer a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu quero trazer alguns fundamentos bíblicos para vocês perceberem que isso está na Bíblia. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem livre, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, já capítulo 4, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, herdeiro, dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filhos. É por ser filho, e por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Diga assim: por ser filho de Deus, eu sou herdeiro. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se
tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e é superior ao deles, pois ao qual dos anjos deu alguma vez disse: Tu és filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz os seus anjos ventos, e dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Centro de equidade é o centro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E ainda quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, do verso 12. Do verso 12 até o 17, que diz assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? E aqui a Bíblia nos mostra que nós somos de fato herdeiros de Deus. Você pode repetir comigo: eu sou herdeiro de Deus. E qual que é a diferença de ser herdeiro e receber herança? Veja, herdeiro, o que me faz ser herdeiro é a condição de filho. Então, se eu fui adotado por Deus, pelo próprio Pai, através de Jesus, que me fez ser seu filho, herdeiro dele, co-herdeiro com o filho primogênito que é Jesus, o filho primogênito que é Jesus, eu assim me torno herdeiro de Deus. Agora, o que um filho precisa fazer para receber a herança de um pai? Segundo a Bíblia e a lei brasileira, o filho recebe a herança quando o pai vem a falecer. E nos dias atuais tem muitos filhos recebendo herança. Porém, receber herança, ela existe um preço, ela tem um custo. E esse custo, ele é altíssimo emocionalmente falando, ou afetivamente falando. Porque para você desfrutar da herança que seus pais têm para lhe proporcionar, é através da morte deles. É isso que lhe dá o acesso a ser dono do patrimônio, a receber essa herança. Então veja, é muito comum que os nossos olhos estejam voltados para a herança. Seja ela um patrimônio de grande valor, seja ela de não existir patrimônio algum. Isso nos causa preocupação. Isso tem causado brigas e confusões entre famílias, irmãos que são herdeiros. Tem trazido desentendimento entre a família, por causa de briga, por causa de interesse de um ser maior do que o outro. Porque os nossos olhos estão focados na herança. E quando alguém prega dizendo que a nossa herança é viver a eternidade, nós estamos voltando nossos olhos novamente para a herança.
Entenda que herança é aquilo que o pai pode proporcionar, aquilo que o pai constrói, é aquilo que o pai criou, e que ele, com a sua morte, deixa para os filhos, seus sucessores. Seja bem patrimonial, seja direitos, seja obrigações. Observe que é diferente você receber uma herança de ser herdeiro. O que é ser herdeiro, então? Herdeiro é que você tem o pai e tem tudo que ele pode te proporcionar. E eu quero hoje que você te chamar a atenção para você alinhar o seu foco, alinhar os seus olhos, tirar os olhos da herança. Ponha os olhos naquele quem é digno de que tenha os olhos fitados nele, que é Jesus, Deus, o autor da herança. É Ele que nos faz ser herdeiros. Você percebeu quando eu falo que o filho, para herdar, o pai precisa morrer? Nesses dias onde muitas pessoas têm morrido, muitos filhos têm recebido esse direito de receber os bens, o patrimônio que o pai deixou. Mas eu te faço uma pergunta. Pergunte para esses filhos se eles preferem receber o patrimônio, às vezes, milionário que o pai deixou, ou se eles preferiam que o pai estivesse vivo, ou a mãe estivesse viva. E aqui é a grande diferença da herança, da condição de ser herdeiro. Você ser herdeiro, você ainda tem o pai, você pode desfrutar da condição do filho desse pai, porque ele é dono de tudo. E eu vou te fazer uma pergunta para você, para trazer talvez um bug aí para o seu cérebro. Deus morre? Ora, se a herança que Deus tem para nós é a vida eterna no céu, mas para eu receber essa herança ele precisaria morrer. Então não tem lógica eu esperar receber a herança de Deus. E quando eu olho para a parábola do filho pródigo, lembra dessa história que o filho chegou para o pai e falou assim: me dê a minha parte que é cabida, que é de direito. E o pai, com dor no coração, vende os bens, entrega esse dinheiro para o filho, e ele sai viver a vida loucamente e gasta todo o dinheiro. E um dia ele cai em si, depois de ter gastado todo o dinheiro, e ele estava trabalhando, cuidando de porcos, e desejou comer a comida dos porcos. E ele falou assim: pequei contra Deus e pequei contra o pai. Vou voltar ao meu pai e pedir perdão e pedir que ele me receba como um dos seus servos. Então veja só, os olhos desse filho mais novo estavam na herança, ele estava preocupado com o que ele ia herdar do pai. Ao ponto de ele chegar para o pai e falar assim: pai, faz de conta que o senhor morreu, me dá minha parte da herança, que eu não aguento esperar o senhor morrer. E ele conseguiu acabar com tudo que o pai tinha dado para ele. Mas ele resolveu voltar e pedir perdão, e o pai o recebeu. E ele pediu para voltar como servo, mas o pai falou assim: você é meu filho. Você estava perdido e foi encontrado. Você estava morto e reviveu. Mas o engraçado é que nessa mesma história conta a versão do filho mais velho, que quando soube que o pai estava dando a festa porque o irmão mais novo tinha voltado, ele ficou chateado. E ele questionou o pai, que nunca tinha tido a oportunidade de ganhar um novilho para assar num churrasco com os amigos, porque ele estava de olho na herança. Ele estava esperando o pai morrer, para ele se sentir dono de alguma coisa, para ele se sentir participante de algo, para ele poder desfrutar das coisas que o pai construiu. Ei, tire seus olhos da herança, coloque seus olhos no dono da herança, no pai, naquele que te faz ser herdeiro. E o pai fala para esses dois filhos nessa parábola: mas tudo que eu tenho é seu, desfrute. A nossa condição de herdeiro não exige que o pai morra para que nós possamos desfrutar dos bens, da condição, dos benefícios que ele tem para nos proporcionar. Ser herdeiro é muito melhor do que receber herança, porque ser herdeiro eu tenho o pai para desfrutar e tenho das coisas que o pai pode me proporcionar. Entenda isso. Deus não morre, Deus é a vida, Ele é a própria vida, Ele é a vida eterna. Se você está esperando receber uma herança de Deus,
você vai morrer e não vai receber. Seja herdeiro, entenda que você é filho e assuma esse papel, essa condição e passe a partir de agora a desfrutar dessa condição. Desfrute de um bom relacionamento com o Pai, desfrute de tudo que o Pai pode proporcionar. Você não precisa receber herança, esperar que isso aconteça. Pode começar aqui agora, aí onde você está agora. E essa é a grande diferença entre você ser herdeiro, de você receber uma herança. Eu posso continuar sendo filho, eu posso continuar desfrutando do Pai. Posso desfrutar daquilo, seja bem material que o Pai pode me proporcionar, me dando alguma coisa, ou me antecipando em algum projeto, de algum direito, de algumas obrigações, de algumas responsabilidades. Olhe para Jesus. Ele é o mais velho, o nosso irmão mais velho, primogênito. Ele falou que iria construir moradas, mas que ele voltaria. Ele deixou o Espírito Santo conosco, nos deu uma responsabilidade para irmos em todas as nações, pregar o Evangelho. Em Romanos 8, se você continuar lendo, nós lemos até o 17, se você for chegar até o 19, você vai perceber que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus, os herdeiros de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Se você se posicionar como filho, se você se entender e a partir de hoje viver como filho, você pode desfrutar da herança na condição de herdeiro, sem que o pai precise morrer. Até porque, quando a gente fala de Deus, Deus não morre. Ele que é o criador de tudo isso. Ele quem criou, Ele é o autor dessa herança que nós almejamos. E ela acontece primeiro no reino espiritual. E o convite que eu quero te fazer nessa noite é que você se posicione. É que você entenda. Se você tem alguma dúvida, mande aqui no chat para nós. Nós vamos estar tirando todas as suas dúvidas. Entre em contato conosco. Mas o que eu quero que você tire hoje, quero te motivar a tirar os olhos da herança. Esqueça a herança. Entenda que você é filho e herdeiro. Você ser herdeiro te dá acesso a lugares que você sendo dono de qualquer outra coisa não te daria. Você ser herdeiro, você se identifica. Vamos imaginar que Deus é dono de um prédio. De um prédio onde tem muitos escritórios. E você chega lá embaixo e só pode ter acesso a esse escritório, a esse prédio, quem está com o nome na lista, quem tem agendamento. E você chega lá espontaneamente, aleatoriamente, e chega lá assim, eu quero ir falar com o dono. Aí a pessoa responsável lá da portaria fala assim, olha, mas seu nome não está na lista, você não pode entrar. Não, mas fala para ele que é o Nagem, é o filho dele. Aí o cara, só um pouquinho, a pessoa, vou só me certificar, liga lá, ó. Deus, tem um rapaz aqui, Nagem, dizendo que é seu filho. Ah, claro, pode mandar entrar, é meu filho. Se eu não fosse filho do dono, eu não teria acesso. Então esqueça a herança, esqueça patrimônio, esqueça direito, esqueça obrigações. Lembre que você pode viver isso na condição de herdeiro. Ah, mas seu pai biológico hoje, você também é herdeiro dele. Está deixando um grande patrimônio. Então se intere das coisas. Participe das coisas. Você pode desfrutar disso. Não estou dizendo para você viver o sonho que Ele tem. Viva o sonho que Deus tem para você. Ele é o primeiro em nossas vidas. Mas você pode se inteirar das coisas que nossos pais biológicos têm construído nessa terra. Você pode fazer com que ele sinta que o filho que está ali tem honrado, tem trazido alegria ao coração dele. Então esqueça a herança. Foque em desfrutar
Jesus morreu na cruz pela nossa reconciliação com o Pai, para voltarmos à boa relação. O filho pródigo teve que se arrepender, ele pagou alto preço. Ele teve que conhecer o que nós falamos nos dias atuais, o fundo do poço, para entender que ele era filho e que ele poderia desfrutar de tudo, sendo filho com o Pai vivo, na condição de herdeiro. Pare de pôr dificuldade. Pare de arrumar confusão dentro da sua casa, de arrumar contenda com seus irmãos. A partir de hoje, decida desfrutar de uma boa relação com seus pais, de uma boa relação com seus irmãos. Decida hoje desfrutar da condição de herdeiro que você é. Decida hoje desfrutar da condição de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus nessa terra. Esqueça a pandemia, esqueça coronavírus. Entenda, você e eu somos filhos e temos direito de desfrutar das coisas, da condição de filho, seja as coisas boas, seja as responsabilidades. E não é pesado viver como filho de Deus nessa terra. Muito embora em alguns momentos vai exigir que nós tenhamos um posicionamento mais firme. Mas decida ser herdeiro. Tire os olhos da herança. Foque os olhos no autor dessa herança, naquele quem te fez ser herdeiro, naquele quem te proporciona ser herdeiro. Ele não vai morrer, porque ele já venceu a morte. A morte não tem poder sobre ele. E se não tem poder sobre ele, eu sou filho dele, ela não tem poder sobre mim. Porque a palavra dele diz que se eu sou filho dele, ainda que eu morra, eu viverei. E eu te convido nessa noite a se colocar de pé onde você está. Eu não sei se você está num leito de um hospital, mas se você puder ficar de pé, eu te desafio a ficar de pé nessa hora. Se você não tinha entendido que você é filho, filha, eu te convido a fazer uma oração comigo, para que o seu entendimento, o seu coração se abra para essa condição, para esse acesso. Porque na Bíblia diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Tudo o que nós precisamos, nós temos acesso, se nós somos filhos e herdeiros. Mas que os nossos olhos estejam no autor dessa herança, naquele quem nos faz ser herdeiros. Se você quer se abrir para essa verdade, eu te convido a abrir seus braços. Que culto da hora, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí de casa gostou bastante também. E não se esqueça, sexta-feira que vem estaremos de novo por aqui. Te espero lá!